Pessoal, estou recebendo muitas mensagens sobre minha última postagem que eu fiz agora falando sobre tradição. Então resolvi falar um pouco disso uma vez que eu notei bastante interesse. Existe um princípio básico de que toda vez que determinada ciência se populariza, naturalmente ela se institucionaliza. E de maneira talvez assim espontânea, o processo de institucionalização e popularização de qualquer tipo de ciência vai fazer com que uma grande parte dos participantes dessa egrégora eles vão ficar numa camada mais superficial. Isso não é um julgamento, mas é simplesmente um fator real. E existe uma parcela menor que vai adentrar mais essa ciência e vai ter um entendimento mais profundo nisso. Então é por isso, por exemplo, esse é o princípio básico do termo Vedanta. Então Veda já existia, era uma cultura, uma sociedade, mas o Anta, quando você coloca o Anta no Veda, então você está descrevendo que existe uma parcela pequena dessa cultura, ou seja, uma parcela pequena desses praticantes dos Vedas que vão se interessar pelo Anta, ou seja, pelo o que vem a ser essencial e mais profundo no conhecimento dos Vedas. Então, partindo desse princípio, desse exemplo que eu dei agora do Vedanta, trazendo para essa minha postagem que fala sobre tradição, qual é a ideia? Sempre quando se fala de tradição na nossa mente, se remete a um termo ligado à religiosidade ou algo cultural apenas daquela localização específica, ou então um dogma, ou o termo tradição também tem um pouco de paralelo com a palavra ortodoxa, e que num próximo vídeo eu até quero falar um pouco sobre isso, sobre essa questão do ortodoxo, para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso. A filosofia explica muito sobre essa fala do ortodoxo e qual é esse lugar de entendimento do que vem a ser ortodoxo e heterodoxo. E isso se enquadra muito na cultura da Índia. Enfim, mas voltando à tradição, o ponto é o seguinte. O termo tradição dentro do yoga está muito ligado à experiência vívida. Então, por exemplo, quando você tem um entendimento teórico do Sol, isso faz com que você possa afirmar que você entende o Sol. Mas quando você deita numa praia e você recebe o calor do Sol, quando você tenta olhar para o Sol, quando você interage diretamente com o astro Sol através da sensação, então isso faz com que você vivencie o Sol. Então, o que você considera entendimento acerca do Sol passa a ser uma realização acerca do Sol. Então, se eu perguntasse para vocês que tipo de experiência você quer ter acerca do Sol, saber qual é a distância exata entre o planeta Terra e o Sol, saber qual é a dimensão do planeta Sol, ou realmente você mergulhar no calor do Sol. Então, qual é a experiência mais profunda? Obviamente, eu acredito que você vai me dizer que é a experiência de conhecer o Sol, de sentir o calor do Sol à sua pele. Então, a tradição, ela é o prana, digamos assim, que mantém vivo aquela ciência. Então, quando nós falamos sobre a valorização da tradição, não significa que estamos enfatizando o dogma, a crença, mas significa que estamos pontuando a importância de manter vivo a experiência prática daquela ciência. Então, nesse sentido, isso é incomparável, tá? Não é um julgamento, nem talvez possa ser um pouco de comparação, mas enfim, não tem como fugir disso, né? Esse discurso. Então, quando nós falamos que algumas práticas elas são mais tradicionais, eu não estou querendo dizer que elas são superiores a outros métodos, respeitamos, mas significa que essas práticas elas trazem uma energia de experiência viva. É por isso que existe essa valorização do guru no processo de yoga. Por quê? Porque o guru é aquela pessoa que está literalmente apta a transmitir,
a experiência viva do conhecimento, tá? Agora, é claro que nós entramos num outro diálogo caso nós formos discutir a fidelidade do guru, que a gente pode falar isso num outro dia, e que a filosofia também ela nos ampara com isso. A filosofia do yoga, mais falando sobre a filosofia védica, ela é muito completa nesse sentido, porque ela nos dá total, digamos assim, sustentação filosófica, digamos assim, para que a gente possa nos amparar em qualquer tipo de situação. Mas não falando dos gurus, mas voltando ao conceito de tradição, então isso é muito importante. Então, quando você pergunta qual é a tradição da sua família, qual é a tradição da sua cultura, então qual é a tradição dessa prática? Por exemplo, especificamente falando do Ashtanga, o que sustenta essa tradição é a experiência dos professores. Então, essa experiência, eu me lembro de um amigo indiano que me disse que uma vez o Charati disse para ele pessoalmente: o meu avô não me deu certificado, o meu avô não deixou nenhum papel assinado. Mas isso não faz do Charati menos. Por quê? Porque quando nós possuímos contato com ele, nós podemos ver que ele é uma fonte viva da experiência daquilo que ele está ensinando. Agora, eu falei o Charati, mas a ideia não é colocar o Charati como o centro de tudo. É claro que existem outros inúmeros professores qualificados também que ensinam Ashtanga, e assim como outros métodos também tradicionais. Mas o ponto em questão nessa minha fala agora é a desconstrução do termo tradição ligado a questões religiosas ou até mesmo ortodoxas, e muito mais a concepção de tradição num lugar de entendimento de que a tradição implica na experiência viva da ciência, a experiência celular. Então, quando você ensina a saudação ao sol para uma pessoa, e não é porque você viu na internet ou porque você viu num livro que a saudação ao sol tem 9 vinyasas, então agora você tem a teoria da saudação ao sol. Não, não é isso que o Ashtanga ensina. O Ashtanga ensina que quando você está apto para ensinar a saudação ao sol, significa que faz anos que você faz saudação ao sol todos os dias. Então você tem essa experiência viva a nível de cada célula do seu corpo. Então pense muito mais nisso. Essa tradição viva, ela tem uma ligação literal, no sentido de que cada célula do seu corpo, ela experiencia cada ensinamento que você está propondo a passar para os seus alunos. E isso desconstrói, digamos assim, essa concepção de que você tem que ter um papel para provar que você é qualificado. Porém, não podemos desmerecer a importância desse papel. Por quê? Porque esse papel também é um documento, e nós vivemos num mundo hoje que os documentos eles possuem validade. Então é claro que o papel assinado, no qual digamos assim, a prova que você é qualificado para representar a tradição, ele tem o seu lugar de importância. Porém, é importante entender que esse papel assinado, ele apareceu coisa de décadas atrás. E o yoga existe há milênios. Mas a concepção da experiência viva para ensinar o yoga, ela existiu desde o início. E qual era o formato anterior e que se mantém até hoje? É o formato de que você tem a realização celular do que você está ensinando, que você tem a realização no seu coração do que você está ensinando, de que você tem devoção ao que você ensina. Não é simplesmente por um estímulo no qual você acredita que é interessante ensinar, que é legal ensinar, que é status ensinar. Então, nesse sentido, eu sou uma pessoa que levanta a bandeira da tradição, não por ser um dogmático do yoga ou um religioso do yoga, mas realmente por entender o verdadeiro princípio do termo tradição. E é exatamente devido à tradição, à valorização da tradição no yoga, que faz com que hoje nós podemos ter acesso a um conhecimento de 5.000 anos atrás. Por exemplo, quando nós cantamos a Bhagavad Gita e falamos de um diálogo que se mantém vivo até hoje por 5.000 anos, o que fez com que nós possamos ter essa dádiva de ter acesso a esse conhecimento tão profundo, a esse tratado sobre o desenvolvimento espiritual do ser,
quem manteve isso vivo foi a tradição e foi o respeito à tradição, a não modificação. E quando eu falo a não modificação, não é uma questão literal, no sentido de que devemos ser fanáticos e não questionar e simplesmente seguir, mas não. É muito mais a maturidade de lidar com o conhecimento de maneira com que você consiga adequar o conhecimento, mas não perca a essência. Ok? Espero que vocês façam um bom proveito disso. Um beijo no coração de todos. Namastê.